Amados, a paz do Senhor Jesus, missionário irmão Moisés, a parte 2. Eu estava falando sobre Cornélio, a família dele, que foram batizados nas águas, só que antes eles receberam o dom do Espírito Santo de Deus, que foram línguas estranhas. Olha que coisa mais linda. Amados, então quero dizer para vocês o quê? Que a igreja de Cristo, ela nasceu no poder pentecostal, no fogo pentecostal. A igreja de Cristo, ela foi fundada sobre uma pedra angular. Ela foi posto um fundamento de poder, Jesus Cristo. E essa igreja de Cristo, ela seria revestida de poder e de virtude. O poder da igreja dos crentes, o poder da igreja verdadeira cristã, não é a igreja católica. A igreja católica não é a igreja dos crentes, não é a igreja cristã. A igreja católica é de Roma, amém? Mas a igreja de Cristo, a verdadeira igreja cristã, é uma igreja que foi dotada de dons espirituais, como alguns que eu vou citar para você aqui: profecia, línguas estranhas, o dom de maravilhas, o dom da palavra da ciência e da sabedoria, o dom de curar os enfermos, curas milagrosas, e aí vai em diante. Tanto como a hierarquia episcopal da igreja em relação a obreiros, diáconos, evangelistas, presbíteros e pastores. Então, amado, a igreja de Cristo, ela nasceu com poder. Entenda só, tem que ter essas manifestações, porque o Senhor disse que os sinais seguiriam aqueles que crescem. Em meu nome expulsariam os demônios, falariam novas línguas, curariam os enfermos. Se bebessem até alguma coisa mortal, não lhe faria dano algum. Essa é a igreja de Deus revestida de poder. Mas enfim, o tema aqui é línguas estranhas. Amados, então, eu recebi no monte línguas estranhas através de muitas orações, muitas orações. Ia para o monte, orava, acreditava, militava pela fé lá no monte, até que de repente eu recebi da parte do Senhor uma parte das línguas estranhas. E você, quando recebe, nunca mais você esquece. Nunca mais você esquece, sabe por quê? Porque é dom, e o dom é irrevogável. Segundo o que se prega, o Senhor não retira os dons, é você que enterra. Aí, amado, depois de muito mais orações e campanhas e ganhando almas para Jesus e ganhando almas, eu comecei a receber mais uma parte das línguas estranhas. O tempo foi passando, eu pedi para o Senhor foi me dando mais um tanto de línguas estranhas. E eu orei para o Senhor para que eu conseguisse entender uma boa parte das línguas estranhas que eu falo, e o Senhor me deu a interpretação de uma parte das línguas estranhas que eu falo. E quando o Senhor me deu a interpretação, eu escrevi, e está lá na minha agenda, não no esse caderno que eu mostrei antes, o outro caderno, está escrito lá, e é a coisa mais linda. Então eu testifico para você, peça que o Senhor vai te dar, mas você tem que acreditar. Bem-aventurado é aquele que crê. Como você vai receber algo que você não pede, amado? E como que você vai pedir alguma coisa que você não acredita? Isso tem noção? Isso não tem noção. É óbvio que se você não acredita em algo, você não vai se empenhar naquele algo, você não vai buscar aquele algo. E é por isso que você não recebe. Primeiro, você não recebe porque você não acredita. Você não recebe porque você não pede. O Senhor falou, aquele que pede recebe, aquele que busca encontra, aquele que bate a porta se abre. Se você começar a acreditar e começar a buscar, o Senhor te dá. Paulo disse assim, buscai com zelo os melhores dons, mas principalmente o dom de profecia. Porque aquele que fala em línguas edifica-se a si mesmo, mas aquele que profetiza, ele edifica a igreja.
Outrora eu vou falar da profecia, agora eu estou falando das línguas estranhas. Paulo disse que quando nós oramos em línguas estranhas, o nosso espírito, ele ora bem. Só que o nosso fruto, nós ficamos sem entendimento. Mas Paulo relata que quando oramos em línguas estranhas, não somos nós, a nossa sabedoria natural, o nosso corpo físico natural. Quando há manifestação de orações em línguas estranhas, essa manifestação é o próprio Espírito, para você ver que é uma manifestação tão verdadeira que vem de dentro do Espírito. Pode ver lá na carta de Coríntios, no capítulo 13, que quando nós oramos em línguas estranhas, o nosso entendimento fica sem fruto. Mas o nosso espírito, ele ora bem. Amados, eu não consigo me conter quando eu estou orando em não falar em línguas estranhas. Eu não consigo. Uma hora ou outra ali num ponto da pregação ali, o Espírito que se manifesta em línguas. Amado, quando eu estou profetizando para uma pessoa, amado, eu não consigo profetizar inteiramente sem falar em línguas estranhas. Eu nem me lembro se um dia eu entreguei alguma profecia para alguém sem falar em línguas. Quando Deus me usa na profecia, eu entrego a profecia parte em língua humana e parte em língua estranha. Parte em língua humana, parte em língua estranha. Por que isso? É mistério da parte de Deus. Então existe uma importância muito grande em falar em línguas estranhas. E essas línguas, amado, Paulo, ele relata que essa língua é a língua dos anjos. Aqui na terra, ela soa esquisito para o homem natural. E essa língua é dada para nós, entendeu? Por dosagem. É dada para nós um tanto limitado. Apenas para sinal, eu acredito. Entendeu? Então, se você não acredita, amado, entendeu? É por isso que você não fala. E se você não fala e não acredita, cuidado para não criticar aquele que fala. Porque aquele que fala, ele, ralou em oração, ralou em jejum, lutou com a sua fé para acreditar até que viesse a receber. Não é fácil, entendeu? Mas ele recebeu. E geralmente quem fala mal, geralmente quem prega que não existe, geralmente quem combate contra o Espírito Santo, falando que as línguas estranhas não são da parte de Deus, é porque, em primeiro lugar, não acredita. É porque, em segundo lugar, não pede. E é óbvio que não tem como pedir se ele não acredita. E em terceiro lugar, esse livro aqui, ele é discernido pelo Espírito Santo. Agora, se você combate o dom do Espírito Santo, que é o dom de línguas, como que você vai discernir a Bíblia, sendo que é discernida pelo Espírito Santo? Será que o Espírito Santo vai te dar o dom do discernimento da palavra de Deus para uma pessoa que combate o dom do próprio Espírito Santo? Lembrando, amado, existe a leitura natural, existe a leitura espiritual, que é a leitura revelada. Existe o culto natural, Sharabacal e Surimikai, e existe o culto espiritual. Amados, 9 minutos, eu vou passar para a parte 3. Eu vou ver se eu consigo finalizar até a parte 3. Mas isso é muito estranho, porque as línguas estranhas é um grande sinal de Deus na vida da igreja, na vida do homem de Deus e na vida da mulher de Deus. E eu falo para você, eu não imagino como ser um crente sem falar em mistério. Da glória de Deus. Vamos para a parte 3, amado?